E estão todos preparados? A gente vai ter 7 pregadores hoje, então antes das 3 horas da tarde a gente acaba, tá? Todo mundo consegue seguir o seu restinho de domingo, né? Brincadeira. A gente está hoje feliz por começar um domingo vindo de um sábado de festa e um domingo também que nos convida à celebração, porque é um domingo lindo, um domingo maravilhoso que Deus preparou para nós. Então aproveite esse domingo, esse momento que você está aqui com a gente. À tarde não fique apenas nos eletrônicos, mas vá a algum parque com a sua família, com as suas crianças, com a pessoa que você ama. Passeie e brinque bastante também. Nós vamos falar hoje sobre os pecados capitais. É a série que nós divulgamos, né? Os 7 pecados capitais. E antes de nós entrarmos nesses pecados propriamente dito, é interessante a gente entender um pouco, né, o que são os pecados capitais. Os pecados capitais, eles surgem como um agrupamento de pecados definidos pela Igreja Católica. Isso no século IV. E posteriormente ele foi um pouco aprimorado no século XIII, mas que a igreja protestante, a igreja evangélica também se beneficia desse método criado pela igreja católica, né? É interessante a gente entender o porquê do nome pecado capital. A compilação em 7 pecados capitais. E a palavra capital aqui, ela vem de um termo latim que significa caput. E caput em latim é cabeça, ou seja, é o principal. O agrupamento em 7 pecados capitais é um agrupamento didático, é um agrupamento para nós entendermos que desses 7 pecados capitais, desses 7 pecados matriz, desses 7 pecados cabeça, derivam todos os outros tipos de pecado e tentações que nós podemos incorrer como ser humano, que nós podemos, de alguma maneira, deslizar como ser humano. Então é um agrupamento didático que serve para o nosso aprendizado, que serve para a nossa educação cristã, né? Então hoje, quando a gente vai falar de 7 pecados capitais, nós estamos aqui como igreja evangélica, batista, protestante, nos beneficiando da contribuição dos nossos irmãos católicos, que definiram e compilaram isso em 7 pecados, e que hoje nós vamos estudar isso de uma maneira um pouco mais, com um olhar um pouco mais atento a esses 7 pecados e entender de que forma eles nos tocam, né? Então nós vamos falar hoje sobre preguiça, gula, avareza, luxúria, ira, inveja e orgulho. Esses são os 7 pecados capitais. A gente às vezes encontra variações desses nomes, né? Mas o sentido deles são os mesmos. É o agrupamento nesses 7 itens que eu mencionei aqui para vocês. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando sobre ira. É o meu pecado capital, é o que eu vou falar hoje para vocês aqui. Vou comentar um pouco sobre ira. E para isso, eu vou me beneficiar de um texto bíblico que está em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Se você quiser abrir ou acessar a sua Bíblia. Se você quiser fazer também breves anotações no seu celular ou em algum bloco de notas que você tiver aí, é interessante porque a gente vai falar de diversos tópicos aqui, depois você pode revisar isso, tá? Efésios 4, 26. É um versículo bastante conhecido, às vezes a gente não sabe a referência dele, mas com certeza já o mencionamos em algum momento. Vamos lá. Efésios 4, 26 diz assim: irai-vos, mas não pequeis, não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira. Essa é a versão padrão que geralmente nós encontramos em nossas Bíblias. Agora, eu trouxe aqui uma versão que eu acho que ela
dá um colorido a mais a esse versículo. A versão King James, ela diz assim: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Eu acho muito pertinente isso, porque quando a gente fica muito irado, muito nervoso, a gente até tranca os dentes, né? A gente estremece de ira, né? Então, estremecei de ira, mas não pequeis. Não deixais que o sol se ponha sobre a vossa raiva. Eu convivia com uma pessoa no passado que ela era muito nervosa, né? E a gente costumava brincar que ela ficava tão nervosa que ela se travava tanto que a luz até piscava, né? É o que a gente falava assim, né? E obviamente isso não acontecia, mas era a visão que a gente tinha daquela pessoa quando ela ficava nervosa, quando ela ficava raivosa, se enchia de ira, e por vezes essa ira desembocava em pecado, né? Ela não parava na ira, ela ia adiante. O legal aqui é que o pedido desse versículo não é assim: não se ire, não fique nervoso, não tenha raiva. Não é isso que o versículo diz. O versículo diz assim: irai-vos, fique nervoso, sinta raiva, mas não peque. Porque se o pedido fosse para a gente não se irar, não ter raiva, ou não ficar nervoso, o versículo estaria propondo para a gente uma amputação como ser humano. Porque não é possível isso. Nós, como seres humanos, sentimos raiva, sentimos nervoso, ficamos irados, isso é próprio do ser humano. Mas existe a possibilidade de, em sentindo raiva, em ficando irado, em ficando nervoso, a gente conseguir conter isso num nível para que isso não desemboque em pecado. Pecado contra Deus e pecado contra o próximo. Porque quando nós nos iramos, e isso acaba se tornando um motivo de pecado para nós, a pessoa que a gente machuca é aquela que está mais perto de nós. E na maioria das vezes, a pessoa que está mais perto de nós no momento de ira, no momento de nervoso, são as pessoas mais importantes para a nossa vida e as pessoas que nós mais amamos. Então, no momento de ira, no momento de nervoso, quando aquilo não é contido e acaba se esvaindo para o pecado, a gente acaba machucando invariavelmente as pessoas que nós mais amamos. E aí entra uma questão muito interessante, de saber assim, qual é o limite então? Até onde eu vou na minha ira e vou no meu nervoso, para que ele não se torne efetivamente um pecado? Qual é o limite da minha ira? Qual é o limite do meu nervoso para que isso não se torne um pecado contra o próximo e contra Deus? Eu não vou saber te responder isso. Eu, Rodrigo, sei qual é o limite da minha ira e do meu nervoso para que ele não se torne um pecado efetivo. E cada um aqui, individualmente, terá de exercer um olhar para si mesmo, no sentido de entender até quando eu posso ficar nervoso, até quando eu posso me irar, sentir raiva, para que isso não se torne um pecado efetivo contra o outro, contra Deus, até quando eu posso conter isso. E qual é o limite disso para que eu tenha que pedir 10 minutos e sair, tomar um ar, relaxar e depois voltar? Quais são as medidas efetivas disso, né? Eu tenho uns minutinhos a mais porque eu falei a introdução, viu? Ele estava contando ali que já deu os minutos, viu? Porque a gente vai dividir em 7 minutos aqui, né? Então, pessoal, é esse autoconhecimento em Cristo, que nós chamamos assim de domínio próprio, que vai nos dizer individualmente a cada um qual é o limite da nossa ira, do nosso nervoso ou da nossa raiva. Eu li uma frase que acho que tem um pouco a ver sobre isso.
Um psicólogo famosíssimo, Jung, ele escreveu assim, olha, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Então, às vezes a gente tem que exercer um olhar para dentro, no sentido de despertar e de entender e de baixar as máscaras, porque às vezes a gente fica com uma máscara meio assim, olha, eu não sou nervoso, eu não sou irado, e quando você mantém essa máscara e a ira, o nervoso vem e consegue superar essa máscara que você impôs a você mesmo, ele geralmente vem com muita força, com muita violência. Então é bom a gente tirar essas máscaras, desmanchar essas máscaras e dizer assim, olha, eu sou nervoso, eu sou uma pessoa que se ira, e olhando para isso com sinceridade, você apresenta isso com sinceridade a Deus e vai trabalhando esses pontos em sua vida, né? Eu quero contar aqui uma experiência própria minha, né? E que isso fique apenas entre nós e as nossas habituais 15 visualizações no YouTube, tá? Não mais do que isso, né? Mas enfim, eu na minha infância e adolescência sempre fui uma pessoa muito nervosa. Depois da minha conversão no final da adolescência, eu senti que de fato nasci de novo e nunca percebi um momento na minha vida que eu tinha falado assim, olha, a ira ou o nervoso me dominou, né? Mas depois vieram os 2 filhos e aí já não é tão assim, né? E eu me recordo um dia que nós fomos ao shopping, né? Ao final de um dia que a gente já estava muito cansado, eu e a Débora vinha numa fadiga tremenda assim, em todos os sentidos, mas a gente precisava ir ao shopping para resolver algumas questões e pagar algumas contas e trocar algumas coisas, e a gente foi. Aí a gente falou, com fome, vamos comer alguma coisa? Aí senta com as 2 crianças para comer. Aí o mais novo joga comida na mesa do lado. Aí a gente troca de lugar. Aí o mais velho fala, não quero comer mais agora. Aí a gente desiste de comer, aí vai embora. Aí vai pagar o estacionamento, cadê o cartão? Perdeu o cartão do estacionamento, não consegue pagar o estacionamento. Aí com muito custo a gente volta para a fila, aí paga o cartão do estacionamento, aí vai. Aí no caminho um empurra o outro cai, a gente coloca no carro. Aí entra no carro, um começa a provocar o outro, não, para, fica você aqui, você ali. Isso tudo foi somando em mim, assim, uma carga de nervoso extremo, que eu sentado no volante do carro, tentando me controlar, eu dei um iá no para-brisa do carro, mas eu já fiz judô. Então, o nível de força a gente não controla, né? Eu dei um iá no vidro, eu trinquei o para-brisa do carro. Falei, gente, eu trinquei o para-brisa do meu carro. E aí você sente um burro, né? Porque eu vou ter que gastar agora para trocar o para-brisa do carro. Sorte que eu tenho uma ótima corretora de seguros que me cobre com relação a esse tipo de avaria, né? Aí eu peguei e falei o seguinte, olha, fiquei muito triste com aquilo, né? Porque eu sentia que naquele dia a ira desembocou em pecado. Porque, embora eu não tenha investido contra o ser humano, eu investi contra um objeto inanimado e acabei afetando a minha família que estava no carro. Eu me senti culpado, pedi perdão para minha família, pedi perdão para minha esposa, pedi perdão para os meus filhos. E chegando em casa eu não vi a hora de eu poder entrar no meu quarto e pedir perdão a Deus. Orar apresentando a Deus esse meu momento de ira, meu momento de nervoso que desembocou em pecado, pedindo perdão a Ele, jogando luz sobre isso. E a partir desse momento eu tenho os olhos muito maiores assim sobre os meus momentos de ira e de raiva, para que eu acabe não dando um iá em alguma coisa, tá? Então era essa minha contribuição sobre ira aqui nessa manhã. O próximo quem é ela? Enio Ronaldo, Enio Pedro Ronaldo.